Epicuro, ele é um carinha que viveu entre 341 e 270. Ele morreu com 70, por volta de 70 anos, né? Epicuro viveu bastante. E ele vai viver numa época em que ele está tentando conduzir o comportamento dos indivíduos, o pensar num comportamento que não seja negador do prazer, alguma coisa fixa, né, reta, como o Sócrates havia apresentado, que a gente precisa ser guiado pela razão e precisa conduzir a nossa vida de uma maneira lógica, de uma maneira que alcancemos o conhecimento, né? Então, o Epicuro, ele vai apresentar para a gente uma ética que prega o que a gente pode chamar de moderação, né? Moderação e não supressão dos desejos, né, dos prazeres, daquilo que a gente tem vontade. O Epicuro, ele vai dizer que o prazer ele é o princípio e o fim da vida feliz. O Epicuro está preocupado em tentar apresentar para a gente o que seria uma vida feliz, né, uma vida que valha realmente ser vivida. E nesse sentido, ele vai considerar que a gente não tem que jogar no lixo aquilo que a gente sente, aquilo que a gente está, né, fervilhando. Ele diz que isso é um crime, é um perigo, porque você imagina uma pessoa que não apresenta os seus sentimentos, em que lugar, e você abafa aquilo, em que lugar você sublima aquilo, em que lugar isso pode sair se você não dá conta do que está acontecendo. Uma frase de um cara chamado Lucrécio, que era um discípulo dele, amigo dele, que diz assim: somos como homens doentes, ignorantes das causas de sua enfermidade. Então, ele diz que nessa busca pela vida boa, pela felicidade, a gente fica catando coisas para dar conta das nossas necessidades e, na verdade, a gente pouco se dá conta de que muitas desses caminhos que a gente toma geram danos para a nossa vida, né? São prejudiciais à nossa vida. E aí é que o Epicuro diz, é fundamental no caminho para a eudaimonia que a gente seja carregado da reflexão ou da filosofia, exatamente apontando para o Meneceu, olha só, a gente quer ser feliz, a gente está buscando essa felicidade e a gente precisa trabalhar em prol dela, atento a cada instante, refletindo e avaliando para que a gente não se deixe levar por caminhos tortos. E aí, nessa perspectiva, o Epicuro ele diz que o que a gente precisa, além dessa moderação dos prazeres, né, sem excesso, sem escassez, também coisas muito simples. Além da reflexão, além da filosofia, ele propõe os amigos, ele diz que ter amigos é fundamental, porque é com quem você vai contar, ele diz coisas belíssimas sobre os amigos, são os irmãos que a gente não teve, né? Vão dizer para a gente que a gente precisa ouvir. A liberdade é fundamental, não dá para você ser feliz dependendo, sendo um sujeito da dependência. Como é que você vai ser livre se você está submetido, obviamente, à vontade de alguém, à casa de alguém, mas também as dependências que o nosso corpo pode ter, e aí passamos pela alimentação, pela bebida, por N coisas, né? Então, o Epicuro, ele propõe a reflexão, ele propõe amizades, ele propõe a liberdade. Para finalizar o Epicuro, eu queria só apontar para vocês um último ponto, é uma questão que ele levanta. Por que somos atraídos por coisas caras se elas não podem trazer alegrias extraordinárias? Por que a gente é atraído pelos bens materiais? E aí, é interessante a resposta que ele dá, né? Porque ele diz assim, parecem soluções plausíveis para necessidades que não compreendemos. Então, consumir pode dar aquela sensação de estou me sentindo melhor agora, porque, né, eu não tô ali, fico feliz, tenho um prazerzinho ali quando eu consumo, e você não sabe exatamente por que você estava mal, às vezes até sabe, né, porque você estava triste, mas você muitas vezes não entende essa relação de compensação que você gera no consumo, né? E aí ele segue dizendo, os objetos imitam, num plano material, aquilo de que necessitamos no plano psicológico. Os objetos imitam no plano material aquilo que a gente está precisando no plano psicológico. Cara, o que você está precisando, né? Do que você está precisando? E aí vale também, de novo, um processo reflexivo de avaliação, né? Que tipos de coisas eu quero consumir e o que essas coisas, de uma maneira indireta, geram, né? Estão me causando falta, né? O que tem falta. Outra coisa que ele vai dizer sobre isso é que as opiniões das pessoas que nos cercam, né, e que não refletem, não percebem que elas estão fazendo isso, mas essas opiniões, elas
nos influenciam nessa caminhada para o consumir, para comprar coisas que às vezes a gente não precisa, né?